Milionário vê casal de idosos sendo atacado por gangue de gambás. Comente dizendo o que você achou dessa história, dando uma nota de 0 a 10 e comente de que cidade você está me vendo. Quero muito saber se você gostou da minha história e quero te conhecer melhor. Então, se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Conto com sua ajuda. Eu não acredito em presságios. Nunca acreditei. Construí um império de segurança privada justamente porque aprendi a confiar apenas em câmeras, alarmes e protocolos. O inexplicável sempre teve uma explicação. Bastava procurar com atenção suficiente. Mas naquela noite de junho, quando o frio cortante cobriu Goiânia de uma geada que ninguém esperava, algo dentro de mim rachou. Eram quase 11 da noite. Eu voltava de uma reunião milionária no setor marista, onde havia fechado um contrato de monitoramento para 3 condomínios de alto padrão. Meu Audi estava aquecido, o banco de couro exalava aquele cheiro de novo que eu renovava a cada 6 meses, e a cidade silenciosa parecia uma versão fantasma de si mesma. As ruas brilhavam com uma camada fina de gelo, pessoas trancadas em casa, tudo controlado, previsível. Então senti. Não foi um pensamento. Foi uma sensação física, como se alguém tivesse segurado meu volante e girado para a esquerda. Virei numa rua que não fazia parte do meu trajeto. Rua mal iluminada, sem movimento. O tipo de lugar que meus próprios sistemas de segurança classificariam como área de risco médio. Pensei em voltar, mas meu pé permaneceu no acelerador. Foi quando vi um casal de idosos encurralado contra um muro, 4 jovens mascarados, encapuzados, filmando com celulares. Risos altos, palavras soltas no ar gelado. Gambás, pensei imediatamente. Tinha ouvido falar deles. Uma gangue de provocadores que aterrorizava a periferia, mas que agora invadia bairros melhores. Vandalismo, humilhação pública, tudo registrado como troféu. A mulher estava abraçada ao marido. Ele, curvado, tentava protegê-la com um corpo magro. Um dos mascarados empurrava o ombro dele, rindo. Outro apontava o celular bem perto do rosto dela. Eu podia ver o medo nos olhos daquela senhora, mesmo de dentro do carro. Eu deveria ter ligado para a polícia. Era o protocolo, o racional. Mas algo antigo, enterrado há anos, despertou. Algo do tempo em que eu era só um vigilante solitário, observando o submundo de Goiânia sem nunca ser visto. Antes do dinheiro, antes do controle obsessivo, antes de me tornar Juliano Monteiro, o empresário que resolvia tudo com cifras. Desliguei o motor, saí do carro. O frio me cortou o rosto na mesma hora. Respirei fundo. Caminhei devagar, mãos nos bolsos, postura relaxada. Eles não me viram de imediato. Quando o primeiro percebeu minha presença, parou de rir. Que foi, coroa? Perdeu a festa? Ele disse, a voz abafada pela máscara. Não respondi. Apenas parei a 3 metros de distância. Observei. 4. Todos jovens, entre 18 e 20 e poucos anos, nenhum armado visivelmente, mas impulsivos, perigosos pela imprevisibilidade, não pela força. Tá surdo. Outro provocou, dando um passo à frente. Então fiz o que aprendi nas ruas, anos atrás. Não os enfrentei, não usei força, usei o ambiente. Peguei meu celular e acionei um aplicativo que eu mesmo havia desenvolvido para testes de campo. 3 alarmes simultâneos dispararam nos celulares deles, sons agudos, estridentes, que pareciam vir de todos os lados. Confusão imediata. Um deles arrancou a máscara para olhar a tela. Aproveitei. Liguei os faróis do áudio no máximo, direcionados para o grupo. Ofuscamento total. Que porra é essa? Um gritou. Caminhei até o casal. A senhora tremia. O marido me olhou com desconfiança e gratidão misturadas. Vocês estão bem? Perguntei baixo. Ele acenou que sim, mas ela não conseguia falar. Apenas me fitava, os olhos úmidos. Peguei o braço dela com cuidado e guiei os dois até meu carro. Os mascarados ainda estavam desorientados, tentando desligar os alarmes. Abri a porta traseira. Entrem,
Rápido! Eles obedeceram. Entrei no banco do motorista, liguei o carro e acelerei antes que qualquer um reagisse. Pelo retrovisor, vi os 4 parados na rua, gritando algo que não conseguia ouvir. Durante os primeiros 5 minutos, ninguém falou. Apenas o som do aquecedor e a respiração pesada da senhora. Obrigado, o marido disse finalmente. A voz dele era baixa, educada, de quem viveu uma vida inteira respeitando regras. Meu nome é Maurício. Esta é minha esposa, Jaqueline. Olhei pelo retrovisor. Ela tinha as mãos entrelaçadas, apertadas com força. O rosto pálido, marcado por rugas profundas e uma expressão de quem já viu demais. Juliano, respondi. Vocês moram longe? Setor sudoeste. Mas não precisamos incomodar. Não é incômodo. Silêncio novamente. Jaqueline finalmente falou, a voz quase um sussurro. Eles iam. Eles disseram que iam. Não terminou. Maurício apertou a mão dela. Não precisa falar agora, meu amor. Dirigi em silêncio. Quando cheguei ao endereço que Maurício indicou, um prédio simples, anos 80, bem conservado, estacionei e esperei. Eles não saíram imediatamente. Por que você parou? Maurício perguntou, e havia algo na pergunta que ia além do óbvio. Não sei, respondi, e era verdade. Jaqueline se inclinou para a frente, apoiando a mão no encosto do meu banco. Você tem um olhar de quem conhece a escuridão, ela disse, e as palavras me atingiram como soco. Mas ainda há luz. Eu não soube o que responder. Eles saíram do carro, agradeceram novamente e entraram no prédio. Fiquei ali, motor ligado, aquecedor no máximo, sentindo o frio externo brigar com o calor artificial. Cheguei em casa 1 hora depois. Meu apartamento no setor Bueno, 10º andar, vista para o Parque Flamboyant. Tudo moderno, minimalista, vazio. Tirei o casaco, servi o uísque, sentei no sofá de couro italiano, liguei a TV, redes sociais. E lá estava. Um vídeo tremido, mas nítido o suficiente. Eu saindo do carro, os faróis, o casal entrando no Audi. A legenda: milionário misterioso salva idosos de gangue dos gambás. 40 mil visualizações, 100 mil, 200 mil. Desliguei tudo, bebi o uísque de uma vez. Olhei para o reflexo na janela, um homem de 43 anos, sozinho, cercado de luxo que não aquecia nada. Pela primeira vez em muito tempo, senti medo, não dos mascarados, não da exposição, mas do que aquele encontro poderia significar, do que ele poderia desenterrar em mim. E eu ainda não sabia que aquela noite era apenas o começo de algo que destruiria tudo que construí. E me obrigaria a reconstruir do zero, sem controle, sem garantias, apenas fé. E eu nunca tive fé em nada além de câmeras e protocolos. O frio lá fora piorou, e dentro de mim algo antigo começou a derreter. O vídeo não parou de crescer. Na manhã seguinte, quando acordei, meu celular estava congestionado de notificações. Mensagens de sócios, clientes, até de pessoas que eu não via há anos. Todos queriam saber. Todos tinham opinião. Alguns me chamavam de herói, outros de oportunista. Eu só queria que aquilo desaparecesse, mas não desapareceu. Tomei café sozinho, como sempre. Preto, sem açúcar, olhando a cidade acordar através da janela. A geada continuava. Goiânia não estava preparada para aquele frio. Eu via pessoas nas ruas caminhando curvadas, mãos nos bolsos, rostos escondidos em cachecóis improvisados. Tudo parecia fora de lugar. Inclusive eu. Cheguei à empresa às 8 em ponto. Monteiro Segurança Corporativa ocupava 2 andares inteiros de um prédio espelhado no setor oeste. Tecnologia de ponta, equipe treinada, contratos que somavam cifras de 7 dígitos. Tudo que eu construí com disciplina obsessiva. Levi, meu braço direito, me esperava na recepção.
Ele tinha 30 e poucos anos, formado em engenharia de sistemas, leal há quase uma década. Ou pelo menos eu achava que era leal. Chefe, precisamos conversar, ele disse sem os cumprimentos habituais. Sobre o vídeo. Sobre o que está acontecendo. Entramos na minha sala. Vidro blindado, vista panorâmica, ar-condicionado calibrado para 22 graus. Levi fechou a porta. Você virou notícia, Juliano, e não do jeito bom. Ajudei 2 pessoas. Que problema há nisso? O problema é quem está assistindo. Ele abriu o laptop e girou a tela para mim. Uma série de perfis falsos nas redes sociais. Comentários coordenados, todos atacando minha reputação. Monteiro quer limpar a barra, empresário de segurança que nunca ajudou ninguém de graça. Tudo é marketing. Quem está por trás disso? Perguntei, já sabendo a resposta. Levi hesitou. Eu tenho uma suspeita, mas você não vai gostar. Fala. Alex. O nome caiu na sala como pedra no poço. Alex Cardoso. Ex-funcionário. Ex-confiança. Ex-tudo. Demitido 3 anos atrás por incompetência e comportamento impulsivo. Mas não foi só isso. Eu havia falsificado parte das provas contra ele. Manipulei relatórios, forjei evidências, porque ele sabia demais sobre meus métodos do passado, sobre o vigilante que eu fora, sobre as linhas que cruzei antes de me tornar empresário respeitável. Tem certeza? 90%. A retórica é dele. O timing é perfeito. E tem mais. Levi clicou em outra aba. Um dossiê. Fotos minhas saindo de casa, da empresa, do restaurante que frequento às quintas-feiras. Alguém estava me seguindo. Isso é recente? Das últimas 2 semanas. Quem quer que seja conhece sua rotina. Respirei fundo, tentei manter a calma. Controle. Sempre controle. Reforce a segurança do prédio. Mude as senhas dos sistemas e descubra onde Alex está. Já estou nisso. Ele saiu. Fiquei sozinho, olhando o dossiê. Minha vida exposta em pixels. Tudo que eu tentei proteger sendo desmontado. E o pior, por alguém que eu mesmo criei. O telefone tocou, número desconhecido. Atendi. Alô? Senhor Juliano? A voz era feminina, hesitante. Aqui é Jaqueline. A senhora de ontem. Silêncio. Não esperava aquilo. Jaqueline, como conseguiu meu número? Meu marido pesquisou, encontrou sua empresa. Espero que não se importe. Não, tudo bem. Aconteceu algo? Não, quer dizer, sim. Eu queria te agradecer pessoalmente. Maurício e eu gostaríamos de te convidar para um café. Hoje à tarde, se possível. Nada formal. Só um gesto de gratidão. Deveria ter recusado. Tinha trabalho, problemas, uma empresa para proteger. Mas ouvi minha voz dizendo: e que horas? 15 horas. Na nossa casa mesmo. Posso mandar o endereço. Eu já sei onde é. Tá? Claro. Então te esperamos. Desliguei. Olhei pela janela. A geada começava a derreter sob o sol fraco da manhã. Mas o frio permanecia grudado no ar. Porque aceitei, não fazia sentido. Mas algo naquela mulher, naquele encontro, mexia com camadas que eu mantinha enterradas. Às 15 horas, estacionei em frente ao prédio deles. Simples, sem portaria eletrônica. Toquei o interfone. Maurício atendeu. Sobe, Juliano. Apartamento 203. Subi pelas escadas. O elevador estava em manutenção. Cheiro de comida caseira no corredor, vozes abafadas de televisores ligados, vida comum, vida que eu nunca tive. Jaqueline abriu a porta. Sorriso tímido, olhos ainda marcados pelo cansaço da noite anterior. Ela usava um avental florido. Entre, por favor. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Móveis antigos bem cuidados. Fotos de família nas paredes. Uma mesa posta com cuidado. Café fresco, pão de queijo, bolo caseiro. Maurício estava sentado me esperando. Senta, Juliano. Fica à vontade. Sentei. Aceitei o café.
Jaqueline serviu com mãos que ainda tremiam levemente. Como estão? Perguntei. Melhor, Maurício respondeu. Graças a você. Não foi nada. Foi tudo, Jaqueline disse sentando ao lado do marido. Aqueles meninos, eles iam fazer coisas terríveis, eu senti, no olhar deles. Já prestaram queixa? Maurício baixou os olhos. Tentamos. Mas a polícia disse que sem provas concretas, sem ferimentos, não há muito o que fazer. Os vídeos não mostram agressão física, só a intimidação. Intimidação é crime. No papel, sim. Na prática, silêncio. Bebi o café. Estava bom. Quentinho. Real. Juliano. Jaqueline disse me encarando. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que parou? Naquela rua. Naquela hora. Como soube? Pensei em mentir. Dizer que foi coincidência. Mas olhei para ela, para aqueles olhos que pareciam ler além das palavras, e falei a verdade. Não sei. Senti algo. Como se alguém tivesse me guiado. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Minha avó dizia que tem gente que nasce com o dom de sentir o perigo, de estar no lugar certo na hora certa. Não acredito em dons. Talvez devesse. Maurício mudou de assunto. Começou a falar sobre o trabalho dele como professor aposentado, sobre os livros que ainda lia. Conversamos por quase 1 hora. Foi estranho. E confortante. Perigoso. Quando me despedi já eram quase 5 da tarde. Jaqueline me acompanhou até a porta. Obrigada, Juliano, de coração. Não precisa agradecer. Preciso sim. E se precisar de algo, qualquer coisa, pode contar comigo. Sorri. Aquilo era improvável. O que uma senhora aposentada poderia fazer por um empresário milionário? Mas eu ainda não sabia que aquela oferta se tornaria minha única saída. Voltei para o carro. Liguei o celular que havia deixado no silencioso. 12 ligações perdidas, todas de Levi. Retornei. Chefe, onde você está? Voltando. O que houve? Invasão no sistema. Alguém hackeou nossos servidores nas últimas 2 horas. Roubou dados de clientes, contratos, tudo. Meu sangue gelou. Como? Não sei, mas tem uma mensagem deixada no sistema. Quer que eu leia? Leia. A voz de Levi ficou tensa. Juliano, você devia ter me deixado em paz. Agora eu vou destruir tudo que você ama, assim como você destruiu a mim. Bem-vindo ao jogo. Alex. Desliguei. Segurei o volante com força. O frio voltou, mas agora vinha de dentro. Alex não queria dinheiro, queria vingança. E ele sabia exatamente onde doía. Olhei pelo retrovisor. Uma moto preta parada 2 quadras atrás, apenas observando. Eu estava sendo caçado. E pela primeira vez na vida, não tinha controle sobre nada. A invasão nos servidores foi apenas o começo. Nos dias seguintes, tudo desmoronou com uma velocidade que nem meus melhores sistemas de alerta conseguiram prever. Na segunda-feira, um dos maiores investidores da empresa me ligou. Voz fria, distante. Juliano, precisamos conversar sobre nossa parceria. Estou resolvendo o problema de segurança. Tudo vai voltar ao normal em 48 horas. Não é sobre isso. É sobre sua reputação. Estão dizendo que você encobriu crimes no passado, que falsificou documentos. Silêncio. Como ele sabia? Quem está dizendo isso? Não importa. O que importa é que não posso ter meu nome associado a alguém sob suspeita. Estou retirando meu investimento. Espera! Me dá 1 semana para... Já tomei minha decisão. Boa sorte, Juliano. A ligação caiu. Fiquei olhando para o telefone, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Aquele investidor representava 20% do capital da empresa. Sem ele, eu teria que demitir metade da equipe. Na terça-feira, a situação piorou. Levi entrou na minha sala com expressão que nunca tinha visto nele. Culpa misturada com medo. Preciso te contar uma coisa.
Ergui os olhos dos relatórios que tentava salvar. O que foi? Fui eu. Não exatamente eu, mas... Eu passei informações para Alex. Levantei devagar. Meu corpo inteiro ficou tenso. O quê? Ele me procurou há 3 semanas. Ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. Disse que só queria saber da sua rotina, que não ia fazer nada de grave. Eu tenho dívidas, Juliano. Minha mãe está doente e eu precisava. Não gritei, não quebrei nada. Apenas olhei para ele. Para o homem que eu confiava há 10 anos. Sai da minha empresa. Agora. Juliano, agora. Ele saiu. A porta fechou. Fiquei sozinho no silêncio artificial do ar-condicionado. A traição doía mais que qualquer perda financeira, porque provava que tudo o que construí era frágil, que confiança não se compra, que controle é ilusão. Na quarta-feira, Jaqueline me ligou de novo. Juliano, você está bem? Vi as notícias. Estou resolvendo algumas coisas. Você não parece bem. Sua voz está diferente. É só cansaço. Quer vir aqui? Tomar um café? Conversar? Deveria ter recusado, mas eu estava exausto, sozinho, sem ninguém em quem confiar. Vou aí em 1 hora. Cheguei ao apartamento dela às 3 da tarde. O frio tinha diminuído um pouco, mas Goiânia ainda estava cinzenta. Jaqueline me recebeu com preocupação no rosto. Entre. Maurício saiu para fazer exames, mas volta logo. Sentei no mesmo lugar de antes. Ela serviu café. Bolo de fubá ainda quente. O que está acontecendo, Juliano? E então, pela primeira vez em anos, falei. Contei sobre Alex, sobre a demissão, sobre as provas falsas que forjei, sobre o homem que fui antes de me tornar empresário, sobre o vigilante solitário que operava nas sombras, sobre tudo que tentei enterrar. Jaqueline me ouviu em silêncio, sem julgamento, apenas escutando. Quando terminei, ela suspirou. Você carrega muito peso sozinho. Eu mereci tudo isso. Fui desonesto. Manipulador. Foi. Mas também mudou. Parou naquela rua. Nos ajudou. Isso conta. Conta? Estou perdendo tudo. Minha empresa. Minha reputação. As pessoas em quem confiava. Ela se inclinou para a frente. Juliano, posso te contar uma coisa? Algo que nunca contei para quase ninguém? Acenei. Alex é meu sobrinho. O mundo parou. Olhei para ela sem entender. O quê? Filho da minha irmã mais nova. Ela morreu quando ele tinha 17 anos. Eu tentei cuidar dele, mas ele sempre foi impulsivo, violento, cheio de raiva. Maurício e eu fizemos o possível, mas ele se afastou. Nunca mais quis falar comigo. Por que está me contando isso? Porque eu sei quem ele é, sei do que é capaz, e sei que ele não vai parar. Ele não quer dinheiro, quer ver você destruído, assim como se sente destruído. E você? Porque ainda está do meu lado? Lágrimas nos olhos dela. Porque eu também carrego culpa. Eu falhei com ele. Não consegui salvá-lo. Mas talvez eu consiga te ajudar a não cair no mesmo buraco que ele caiu. Você ainda tem escolha. Ele já não tem. A porta se abriu. Maurício entrou, surpreso ao me ver. Juliano. Não sabia que estava aqui. Jaqueline limpou os olhos rapidamente. Ele estava precisando de um descanso. Maurício percebeu a tensão, mas não comentou. Sentou conosco. Como foi o exame? Jaqueline perguntou. Tudo bem, pressão controlada. Conversamos por mais meia hora. Assuntos banais, livros, clima, receitas. Mas havia conforto naquilo. Em estar num lugar onde ninguém queria nada de mim. Onde meu dinheiro não importava. Onde eu era só Juliano. Quando saí já era noite. Jaqueline me acompanhou até o carro. Obrigado, eu disse. Por quê? Por não me julgar. Julgar não resolve nada. Ajudar às vezes sim. Entrei no carro. Ia ligar o motor quando meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Foto. Jaqueline na porta do prédio. Eu ao lado. A legenda: está fazendo novos amigos? Cuidado.
Eles podem se machucar. Meu sangue gelou. Alex estava me vigiando, e agora Jaqueline estava na mira. Sai do carro correndo. Jaqueline! Ela se virou, assustada. O que foi? Mostrei a foto. O rosto dela empalideceu. Ele sabe onde vocês moram. Meu Deus! Vocês precisam sair daqui, agora, hoje. Para onde? Para qualquer lugar. Hotel, casa de parente, qualquer lugar que ele não conheça. Maurício apareceu na janela. O que está acontecendo? Jaqueline gritou para ele. Precisamos sair, agora. Subi com eles. Ajudei a fazer malas às pressas. Roupas, documentos, remédios, tudo jogado em 2 mochilas velhas. Maurício tremia. Jaqueline tentava manter a calma, mas eu via o medo nos olhos dela. Vou levar vocês para um hotel que conheço, seguro, sem registro em nome de vocês. Juliano, não podemos aceitar isso. Não estou pedindo permissão. Descemos. Entrei no carro com eles. Dirigi rápido, verificando o retrovisor a cada 10 segundos. Nenhuma moto, nenhum carro suspeito. Mas a sensação de ser caçado não saía. Deixei-os num hotel discreto no setor sul. Paguei 2 semanas adiantadas, em dinheiro, sem registros. Fiquem aqui, não saiam, não atendam telefone de números estranhos. Vou resolver isso. Como? Maurício perguntou. Ainda não sei, mas vou resolver. Jaqueline segurou minha mão. Não faça nada impulsivo. Não se torne o que ele é. Vou tentar. Voltei para o carro, liguei o celular. Outra mensagem. Você não pode proteger todo mundo, Juliano. Quanto mais tentar, mais pessoas vão sofrer. Desiste. Aceita a derrota. Ou todos ao seu redor pagam. Joguei o celular no banco do passageiro. Segurei o volante com força. Respirei fundo. Tentei pensar racionalmente, mas a raiva estava crescendo. E com ela, o velho Juliano, o vigilante, o que não seguia regras. Eu havia tentado ser melhor, construir algo limpo. Mas Alex estava me obrigando a voltar para as sombras. E talvez fosse exatamente lá que eu precisava estar para vencê-lo. O frio da noite cortou meu rosto quando saí do carro. Mas dentro de mim, algo estava queimando. E dessa vez, eu não ia apagar. Eu tinha um plano. Não era limpo, não era legal, mas era tudo que restava. Alex queria me destruir publicamente, então eu faria o mesmo com ele. Usaria seus métodos, suas armas. Eu sabia onde ele morava, sabia seus contatos e, principalmente, sabia que homens como ele sempre deixam rastros. Passei a quinta-feira inteira montando uma armadilha digital. Criei perfis falsos, mensagens anônimas, provas fabricadas que mostravam Alex como mentor da gangue dos Gambás. Documentos que ligavam ele a crimes que nunca cometeu. Era sujo, era desonesto, era exatamente o que eu jurei nunca mais fazer, mas funcionaria. Na sexta-feira de manhã, enviei tudo para blogs de notícias locais, grupos de WhatsApp, páginas de denúncia. Em 6 horas, o nome de Alex Cardoso estava em todo lugar. Ex-funcionário de empresa de segurança comanda gangue. Vingança vira crime. Polícia investiga suspeito. Eu esperei a reação. Sentado na minha sala vazia, empresa semi-destruída ao redor, esperando que a bomba explodisse. Meu celular tocou. Número desconhecido. Você cometeu um erro, Juliano. Era Alex. Voz calma. Perigosamente calma. Você começou isso, e você acabou de piorar tudo. Sabe o que acontece agora? Você vai para a cadeia, onde sempre deveria estar. Ele riu. Um riso baixo, sem humor. Você acha que essas provas falsas vão colar? Que a polícia é burra? Eles vão investigar. E quando descobrirem que você forjou tudo, quem vai para a cadeia sou eu ou você. Meu estômago afundou. Você está blefando. Estou. Aposta sua liberdade nisso? A ligação caiu. Fiquei olhando para o celular. O que eu tinha feito? Na raiva, na desespero, cometi o mesmo erro de anos atrás. Falsifiquei provas. E dessa vez seria pego. 2 horas depois, recebi uma ligação oficial. Polícia Civil.
Queriam que eu prestasse depoimento sobre as acusações contra Alex e sobre a origem das provas. Entrei em pânico, liguei para meu advogado. Ele foi direto: Juliano, se você forjou essas evidências, você está em perigo real. Falsidade ideológica, calúnia. Pode pegar de 2 a 4 anos. E se eu confessar? Pode ter pena reduzida, mas sua reputação acaba de vez. E a empresa vai junto. Desliguei. Olhei pela janela. Goiânia voltando ao normal. O frio passando, a vida seguindo. Menos a minha. Eu tinha 2 escolhas: mentir de novo e arriscar tudo, ou confessar e perder tudo de uma vez. Então meu celular tocou. Jaqueline. Juliano, acabei de ver as notícias. Você fez isso? Não consegui mentir para ela. Fiz. Silêncio. Por quê? Porque não tinha outra saída. Porque ele estava destruindo tudo. Porque você voltou a ser o que era antes. As palavras me atingiram como soco. Eu tentei proteger vocês. Mentindo? Forjando provas. Você não aprendeu nada? Jaqueline, Vem aqui, agora. Preciso te mostrar uma coisa. Não posso. A polícia quer me interrogar. Exatamente por isso. Vem antes de fazer besteira maior ainda. Desliguei. Olhei para o relógio. Tinha 3 horas antes do depoimento. Entrei no carro e fui. Quando cheguei ao hotel, Jaqueline me esperava no estacionamento, sozinha. Ela entrou no carro. Maurício está descansando. Vamos dar uma volta. Para onde? Só dirige. Dirigir sem destino. Ela ficou quieta por alguns minutos. Então falou. Quando Alex tinha 19 anos, ele foi preso por agressão. Bateu num colega de trabalho quase até a morte. Maurício e eu pagamos advogado. Conseguimos tirar ele. Ele prometeu mudar. Mas não mudou. Piorou. E eu percebi tarde demais que, ao protegê-lo das consequências, eu o tornei pior. Por que está me contando isso? Porque você está fazendo a mesma coisa. Fugindo das consequências. Tentando controlar o incontrolável. E quanto mais foge, pior fica. Então o que eu faço? Deixo ele me destruir? Não. Você enfrenta, mas do jeito certo, com a verdade. A verdade vai me colocar na cadeia. Talvez. Ou talvez te liberte. Parei o carro numa rua vazia. Olhei para ela. Você tem certeza disso? Não. Mas sei que mentira só gera mais mentira. Você me contou seu passado. As coisas que fez. E mesmo assim, ainda há bondade em você. Não jogue isso fora por orgulho. Respirei fundo. Ela estava certa, eu sabia disso. Mas era difícil demais. Meu celular vibrou. Mensagem de um número que eu não reconhecia. Vídeo anexado. Abri. Era Jaqueline, na porta do prédio dela, sendo abordada por jovens mascarados. Ontem à noite, antes de eu levá-los para o hotel, eles a intimidaram, ameaçaram, e no final do vídeo, um deles tirou a máscara. Alex, mostrei para Jaqueline e o rosto dela empalideceu. Ele estava lá, ontem, antes de você nos levar. Por que não me contou? Eu não queria te preocupar mais, e achei que estávamos seguros no hotel. Jaqueline, isso é prova real, de assédio, de ameaça. Mas isso me coloca em risco. Se eu denunciar, ele vem atrás de mim. Não se eu denunciar primeiro, do jeito certo, com um advogado, com proteção. Ela hesitou, depois assentiu. Tudo bem, faço isso. Mas você também precisa confessar sobre as provas falsas, limpar sua barra de verdade. Olhei para ela. Para aquela mulher que mal me conhecia, mas estava disposta a arriscar tudo para me ensinar algo que eu levei 40 anos para entender. Verdade dói, mas liberta. Voltamos para o hotel. Peguei Maurício. Expliquei tudo. Ele concordou em acompanhar Jaqueline até a delegacia. Eu os segui no meu carro. Prestamos depoimento juntos. Jaqueline mostrou o vídeo. Eu confessei sobre as provas falsas. O delegado me olhou com desaprovação, mas anotou tudo. Vocês sabem que isso vai complicar o processo, certo?
Senhor Juliano, o senhor pode responder por falsidade. Eu sei e aceito as consequências. E a senhora, ele olhou para Jaqueline, está ciente de que Alex pode tentar retaliação? Estou. Mas não posso mais viver com medo. Saímos da delegacia 3 horas depois. Alex foi detido para interrogatório. As provas que forjei foram descartadas, mas o vídeo era real e suficiente para abrir investigação. Nos dias seguintes, mais vítimas apareceram. Outras pessoas que Alex havia ameaçado, empresários, ex-colegas, até membros da própria gangue dos gambás que se cansaram dele. 1 mês depois, Alex foi condenado. 2 anos de prisão. Proibição de se aproximar de mim e de Jaqueline. Monitoramento eletrônico após a liberdade. Eu recebi pena alternativa. Prestação de serviços comunitários. Perdi contratos. Perdi sócios. A empresa reduziu para 1/4 do tamanho original. Mas ganhei algo que dinheiro nunca comprou: paz. 6 meses depois, vendi o que restava da empresa, paguei todas as dívidas, e com o que sobrou, abri uma fundação, sem meu nome, sem holofotes, apenas ajuda anônima para pessoas em situação de risco. Jaqueline e Maurício voltaram para o apartamento deles. Visitava-os toda semana, café, bolo de fubá, conversas sobre nada e tudo. Numa tarde de setembro, quando Goiânia voltou ao calor habitual, sentamos na varanda do prédio deles. Jaqueline trouxe suco de limão. Como está se sentindo? Ela perguntou. Leve, respondi, e era verdade. Leve é bom.